Olá, investidor. Bitcoin faz máxima histórica ultrapassando os 94 mil. BlackRock lança opções de Bitcoin para seu principal ETF. Empresa de carros chinesa passa a minerar Bitcoin. Notícias e as melhores análises do mercado você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês curtissem o nosso conteúdo, que se inscrevessem no nosso canal, que ativassem o sininho, tá? Isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Antes de falar dos gráficos, vamos analisar um pouquinho as notícias. São poucas, tá? Eu prometo. E hoje a gente tem muito o que falar sobre Bitcoin. A primeira notícia, né, que eu achei mais relevante é essa daqui, tá? Hoje, no dia 19/11/2024, as opções do principal ETF da BlackRock, o iShare Bitcoin Trust, passaram a ser negociadas no mercado norte-americano. Segundo os dados da própria Nasdaq, nos primeiros 60 minutos de pregão foram negociados mais de 73 mil contratos, tá? Esse ETF, depois dessas opções, ele passou a ser um dos 20 fundos mais negociados no mercado de opções hoje, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia do quanto o Bitcoin está tomando novos rumos aí, não só no mercado cripto, mas até no mercado de derivativos também, tá? As opções, para quem não sabe, é uma classe de ativos classificada como derivativos, tá? O nome derivativo é por quê? Porque são contratos, né, de compra e de venda que derivam de um determinado ativo, nesse caso, o Bitcoin. Nesse contrato é definido um preço e uma data para a realização do contrato. Tá? O fator mais importante das opções em si é que nesse tipo de operação, na verdade, um investidor não se expõe diretamente no ativo, né? E as variações do ativo são refletidas no contrato de opção de forma exponencial, né? O que pode gerar altos ganhos e também riscos mais elevados, né? Esse é o pró e o contra das opções, né? Futuramente eu vou abordar mais sobre esse tema aqui no canal, né? Afinal de contas, estratégias com opções, desde que bem aplicadas, é claro, tem um risco bem reduzido e tem uma maior possibilidade de ganho, tá? Uma outra matéria muito interessante é essa daqui, ó, a da Caixin, tá? A Caixin, para quem não sabe, é uma das empresas líderes no segmento de carros elétricos na China, tá? Ela é uma das líderes do mercado, né? E ela acabou de anunciar a aquisição de uma mineradora de Bitcoin no Oriente Médio, né? Fazendo com que a fabricante agora passe, né, ou entre definitivamente no mercado das criptos mais de uma forma mais direta, né, a partir das minerações das criptomoedas, né. Isso mostra e reforça o quanto o Bitcoin, mundo afora, ele tem tomado novos olhos, não só nós, né, público investidor, mas das empresas e dos gestores públicos, né. Afinal de contas, a gente tem visto muitas matérias aí de possíveis reservas estratégicas em Bitcoin, né? E reservas do mercado privado também, tá? Uma outra matéria que eu não vi falarem, mas hoje eu fui olhar o ranking de asset e eu acabei constatando isso, tá? Mas hoje o Bitcoin ele se tornou o 7º ativo em market cap, tá? O 7º maior ativo do mundo em market cap, tá? Ele estava atrás da Saudi Aramco, né? Por questão de alguns bilhões, agora ele acabou de passar. Eu imagino que não só ele passou, mas ele vai continuar à frente, até porque o Bitcoin hoje atingiu máximas históricas, como a gente falou, né? Foi lá para os 94 mil dólares, né? E eu imagino que é daqui para cima, então eu acho que nós vamos ver aí o Bitcoin subir ainda mais, né? A próxima empresa que a gente poderia pensar que o Bitcoin pode começar a brigar aí pela sexta posição é o Google, mas isso só o tempo que irá dizer, né? Vamos falar agora dos gráficos de criptomoedas, que é aquilo que a gente mais gosta, tá? Vamos falar do Bitcoin primeiramente. Vocês devem estar estranhando porque eu deixei esse risquinho vermelho aqui, mas esse risquinho eu acabei deixando na região de 74 mil. Por quê? Porque é uma região de preço onde, pelo que a gente tem notado aí, é uma região que o preço não quer passar, né? Toda vez que o preço se aproxima dessa região, a gente vê que ele toma uma pancada que faz com que o preço volte, né, lá para a região dos 90. Diversas vezes isso aconteceu. Hoje, para a gente ter uma ideia, o Bitcoin chegou a negociar acima, ele negociou em 94,07, até um pouquinho mais na verdade, mas tomou uma porrada e tá aqui para baixo. O que isso quer dizer? Assim que o Bitcoin ultrapassar essa barreira dos 94 mil, eu imagino que vai vir uma explosão muito grande. Por quê? Porque quem tá vendendo aqui tá com seus stops mais ou menos nessa região, ou seja, se o Bitcoin passar a consumir todas essas ordens de venda da região de 94, é mais do que esperado que
Ao ultrapassar esses níveis, ele vai ativar os stops do pessoal que está vendendo, o que vai fazer com que os stops ativem as altas de Bitcoin e as entradas de liquidez de quem está apostando na alta também. Ou seja, a gente vai ver um efeito duplicado, né? Um efeito cascata e duplicado para movimentar o Bitcoin. O Bitcoin que como a gente sabe, né? Ele já vem subindo há vários dias. Quando a gente analisa o gráfico semanal, isso fica muito mais nítido, tá? O Bitcoin rompeu, né, esse pivôzinho aqui do semanal. Tá há 3 semanas de alta, mas está consolidando aqui na região. Tá num range aqui de consolidação entre os 86 e os 94 mil pontos, tá? Ele precisa sair daqui para retomar a alta. Ontem a gente falou que no gráfico de uma hora, o que estava se formando era um padrão altista de Bitcoin, formado por um triângulo ascendente. A gente vê que o preço hoje ele não perdeu essa linha, né? A linha desse triângulo, o que reforça a ideia de que o Bitcoin vai subir, tá? Para amanhã, a gente tem indicadores econômicos, tá? Para amanhã, ó, a gente tem o estoque de petróleo, que é um indicador econômico que movimenta muito o mercado, e além disso a gente tem também balanço da Nvidia, ou seja, são 2 fatores que podem fazer com que o Bitcoin ele suba, né? Ele volte a retomar essa tendência de alta aí. Eu falei ontem para vocês, tá, que o ideal era a gente esperar um fechamento, né, acima dessa região aqui de corpos reais. Foi exatamente o que o Bitcoin fez hoje, tá, ó. Ele fez esses fechamentos no gráfico de uma hora, fez um fechamento, fez o segundo, o terceiro, que por John Crane seria a confirmação desse rompimento, ele não chegou a fazer. Ele já rompeu de novo para a região de consolidação, mas está em um ponto forte para compra, tá? Ele está em cima desses pivôs aqui rompidos da uma hora. Eu imagino que uma barra elefante aqui, tá? Uma barra elefante aqui que se configurasse rompendo essa região de média móvel e rompendo até esses 2 candles aqui, seria o ideal para a gente ver possivelmente o Bitcoin rompendo o topo histórico e indo buscar all-time highs, mas para isso a gente precisa esperar um pouco mais. Quando a gente olha o diário, tá? A gente vê que é uma consolidação, né? O Bitcoin está fazendo uma deriva, está subindo. É até um pouco parecido com esse padrão que estava aqui, só que, claro, com candles mais amplos. Mas ó, a última vez que ele derivou, que a gente pensou que ele ia corrigir, ele não corrigiu. Lá pro dia 10 de novembro ele veio com um candle extremamente altista. Eu tô imaginando que o Bitcoin faça isso, apesar de que no semanal ele tá bem distante, né? Ele está bem distante das médias móveis, está bem distante da última região de suporte, desculpa. Quando a gente, para quem gosta de Fibonacci, tá? Quando a gente traça Fibonacci, a gente vê que uma correção nos preços até a região dos 77 seria mais do que normal, né? Ou até metade desse movimento, que seria lá na região de 71, mas não é o que está aparecendo. Eu não acredito que o Bitcoin ele vá corrigir, né, até esses pontos aí que a gente levantou. Isso é positivo, mas isso também é negativo, porque afinal de contas, quando o preço sobe muito, a gente fica com certo receio de entrar, porque, como todos sabem, a melhor forma de se operar o mercado é sempre que o preço está próximo das médias móveis, né? Quando a gente vê o gráfico diário, a gente vê que até da média móvel de 9, ó, isso aqui fica bem mais claro aqui, ó, ele tá longe, né? Então é um pouquinho complexo de falar, mas o Bitcoin ele nem dá sinais de que vai retornar. É difícil a gente saber o que vai acontecer, mas a expectativa é altista. O que a gente pode esperar vamos esperar até amanhã, vamos esperar sair aquele indicador econômico. Na parte da noite vai sair também o balanço de Nvidia. Eu tenho certeza que esses 2 indicadores sendo positivos vai trazer uma explosão pro mercado geral, o que vai fazer com que o Bitcoin suba. Claro, se esses indicadores e se o balanço de Nvidia não vier positivo, eu acho que a possibilidade de a gente ver uma correção até a região de médias móveis ou até aquelas regiões que a gente mencionou de Fibonacci seria mais plausível, né? Mas só o tempo que vai dizer. Vamos analisar agora um pouquinho as outras criptos, tá? Vamos analisar Ethereum bem rapidinho. Ethereum, como a gente falou, ela tinha rompido aquela consolidação do semanal. Não só rompeu, ativou a continuação, mas quando a gente analisa o gráfico de 4 horas, a gente vê que o Ethereum está corrigindo para as médias móveis
de 9, né? Se o Bitcoin tivesse numa posição até mais parecida do que Ethereum, né? Se o preço tivesse mais aqui tocando as médias móveis, a média móvel de 9, mais próximo da de 20, eu acho que endossaria ainda mais essa possível alta, né? Então a gente precisa esperar. Mas Ethereum tá nessa região, tá numa região de médias móveis. Quando a gente analisa o semanal, tá um pouquinho longe das médias, tá um pouquinho longe também da última resistência que foi rompida. Mas está em um ponto até que plausível para compra quando a gente analisa o gráfico de 1 hora. A gente vê que está bem consolidado o Ethereum, né? Tá bem consolidado mesmo, ó. Tinha esse canal de baixa aqui. Esse canal de baixa foi rompido, ele pivotou nesse candle aqui. Ele pivotou nesse candle aqui quando ele confirmou, mas a partir daqui a gente viu que o preço não evoluiu. Agora ele está consolidado, né? A gente precisa esperar para saber o que o preço tende a fazer. Pelo gráfico diário, a principal entrada seria no rompimento do candle de ontem, né? Quem sabe amanhã, com esses indicadores positivos, se não veremos Bitcoin subir e, consequentemente, veremos Ethereum e as demais criptos subirem também, tá? XRP também, ó. No semanal tá longe das médias móveis, no diário também tá bem longe, tá? Acho que ela tá até mais longe que o próprio BTC, ó, tá? Tá mais longe do que o próprio BTC. Não tem muito o que fazer, ele tá consolidando aí no topo, né? Se o Bitcoin a gente acha que já tá esticado, o XRP tá ainda mais, tá? Quando a gente traça a Fibonacci, isso fica bem mais claro, né? Temos que esperar, não tem muito o que fazer. No gráfico de 1 hora, tá com uma consolidaçãozinha também, ó. Ele rompeu esse canal de baixa, essa bandeira, na verdade, depois disso ele não evoluiu. A gente vê que todas as criptos estão adotando o mesmo padrão, ou seja, se o Bitcoin subir, ele vai levar todo o mercado cripto para cima, tá? Eu não sei se vocês viram, mas hoje também uma coisa que marcou o mercado cripto, eu acabei esquecendo de falar, é porque pela primeira vez, né, os valores de market cap das criptos somados atingiram a região de 3 trilhões de dólares, ou seja, é um número nunca alcançado antes, tá? E mesmo alcançando esse valor, você vê que o preço corrigiu até que pouco, ou seja, a gente vê que o mercado tá forte, que o volume entrou, né? Para quem gosta de teoria clássica de Dow, o volume precede o preço, então quando a gente vê esse volume de dinheiro entrando no mercado, é um sinal de que daqui para frente a gente tende a ver novas altas, então é esperar, né? Esperar esses dados de amanhã para daí a gente saber se o mercado vai andar de fato ou se ele vai corrigir mais para aqueles níveis que a gente tem falado. Solana, tá? Solana tá esticada também no gráfico diário, no semanal nem se fala, ó. Tá longe das médias móveis, tá longe desse topo que ele rompeu, mas no diário tá um pouquinho mais longe. Ontem a gente sinalizou esse movimento altista aqui, tá? O Solana rompeu esse pivô, isso no domingo, né? Na segunda ele acabou ativando também a entrada, porém agora ele tá aqui meio tímido, tá meio que descansando. Se a gente pegar esses dois candles e fazer um blended com esses dois candles, a gente vê que é um doji, é um candle de indecisão, de contração de força, né? Talvez aí Solana, assim como as outras criptos, estão esperando os resultados de amanhã para decidir se elas vão subir ou se elas vão corrigir um pouco mais. Dogecoin tá parecida, tá? Bem longe no semanal, no diário ela já corrigiu um pouco mais, mas está deixando essas sombras superiores aqui, o que não é um bom sinal, né? Ou pelo menos é um sinal de que essa região aqui tem muito vendedor, ou seja, para que a gente veja Doge subir, ela tem que eliminar toda essa região de vendedores e a partir daqui é que ela vai buscar as máximas históricas, né? De Doge, que estão lá na casa dos 57, né? Ou até na casa dos 74, mas para isso a gente tem que ver toda essa região de preço ser consumida. Pelo diário ela fez uma correçãozinha, agora está com 3 altas tímidas, né? Pro Dogecoin, que é uma cripto de altas explosivas, ela está bem parada, né? Eu imagino que todos os ativos estão nessa mesma situação, esperando essa decisão não, né? Esse balanço de Nvidia e também esses dados econômicos norte-americanos. Pepe fez uma correçãozinha mais bonita, ó, a gente vê que está com 4 dias de baixa, né? Quando a gente analisa o gráfico semanal,
Até que Pepe não tá tão longe assim do último topo rompido, tá? Apesar de estar um pouquinho longe das médias móveis. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê isso daqui de uma forma mais expressiva, tá? Dogecoin tá corrigindo, Doge não, Pepe tá corrigindo quando a gente analisa o gráfico de uma hora. A gente vê que já se formou uma bandeirinha, né? Um pouquinho maior. Para a gente ver Pepe subir, o ideal é a gente começar a ver o preço acima dessa região. Pelo diário, nada mais é do que o rompimento do dia de ontem, né? A partir daqui é que a gente pode ver uma possível alta, mas eu imagino que Pepe, assim como as outras criptos, está esperando esses resultados aí, tanto de Nvidia quanto dos indicadores econômicos do mercado norte-americano. ADA tá longe das médias móveis, olha só a diferença, olha a distância de ADA para Pepe, por exemplo, ou para o Dogecoin, tá? ADA tá bem longe no diário, tá bem longe no semanal. O ideal é a gente esperar um pouco mais, tá? Pro diário ela poderia retornar até aqui, até a região de média, né? Tá consolidando em um topo, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Binance tá naquele mesmo marasmo, né? Binance que fez esse rompimento, todo mundo achou que ela ia. Depois desse rompimento, ela retornou aqui para essa região de topo e a partir daqui ela não saiu mais. Eu acho que de todas a que está mais consolidada na região de média móvel é a Binance. A gente pode ver isso daqui pelas sombras, ó. Pelas sombras superiores e inferiores, a gente vê que tem um imã de atração nessa região e o preço ele se mantém aqui, tá? No gráfico de uma hora isso fica muito mais nítido. Ó, ela não tem direção. O ideal é a gente ver romper essa região aqui, para daí a gente pensar em novas compras em Binance. Tron, nossa queridinha, no gráfico de uma hora ela já pivotou para baixo, né? Parece que vai corrigir um pouco mais, mas vamos olhar o gráfico diário. O gráfico diário de Tron. Tron tá bem longe da média móvel de 9, acho que é a mais distante de todas, né? Uma correção até esse topo anterior rompido aqui, ó. E até a média móvel é mais do que o normal. No semanal ela tá bem esticada, é a mais esticada no semanal, é a mais esticada no diário. Não à toa a gente já tá vendo essa correção um pouco mais expressiva aqui no gráfico de uma hora, tá? Afinal de contas, o fundo a ser rompido aqui no gráfico de uma hora seria esse daqui, ó. Esse daqui seria o fundo a ser rompido. A gente vê que ela já perdeu esse fundo. Eu imagino que se nada acontecer, se o indicador for neutro e não mexer no mercado cripto, eu imagino que Tron venha buscar aqui essa região de topo anterior para daqui, quem sabe, fazer um candle e daí retomar para pernada de alta, tá? Bem, meus amigos, por hoje é só. Novamente eu gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like aí pra gente, tá bom? Que deixem o like, que curtam o nosso canal, que se inscrevam, deixem os seus comentários aqui embaixo, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer criptoativo que vocês querem que a gente analise, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.